Graça e paz, povo de Deus, eu sou o pastor Cláudio do Ministério Internacional Novo Tempo e a gente está vindo hoje com mais um bloco aqui do projeto Palavra-Chave. Hoje a gente vai falar sobre um artefato arqueológico encontrado por britânicos em 1897 e 1898. Pastor, que artefato arqueológico é esse? Esse artefato é a paleta de Narmer. Pastor, o que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo. Você que é estudante de teologia, que é apaixonada por Bíblia, você vai ver que tudo está ligado. Nada é ponta solta. Você tem o libertador do povo de Deus, que foi Moisés, e a importância da gente ter o conhecimento dessa paleta para entender o modo de vida, né? O modo de adorar dos egípcios e no que isso impacta, né, no nosso entendimento. Então a gente vai falar hoje especificamente sobre essa paleta de Narmer. Eu vou chamar agora aqui a página de troca, né? Página de transição. Eu estou me familiarizando com os termos ainda e a gente volta na sequência. Tá aí, ó. Essa é a paleta de Narmer. Ela se encontra no Museu do Cairo, no Egito, né? Eu gravei um outro vídeo aqui falando sobre um artefato, uma pedra, né, que se encontra lá em Israel. E hoje a gente está falando diretamente sobre esse artefato arqueológico que se encontra no Museu do Cairo. Então vamos analisar um pouquinho aqui, né, esse achado arqueológico, né, para que a gente possa trabalhar melhor o entendimento. Então, nós estamos vendo aqui o que? Lá em cima, você está vendo? Tem duas coroas, né, em forma de chifre. Ali é a unificação, né, dos dois reinos, Alto Egito e Baixo Egito. Narmer, ele vai consolidar a unificação dos reinos. Tudo em um só. A partir de Narmer não existia mais essa divisão, só existia o Egito. Então você vê Narmer ali, né, está segurando o seu inimigo pelo cabelo. Nessa imagem aqui que está em cima de mim, ela está mais visível, né, do que a de lá. Lá é a original, é a pedra, e a gente consegue ver com mais precisão lá na Wikipedia. Pastor, quero saber um pouco mais. Vai na Wikipedia, vai no Google, né? Quem gosta de falar muito sobre essa pedra aí é o professor Rodrigo Silva, né? Ele é arqueólogo, né? Que eu também faço arqueologia atualmente. Então, ele é arqueólogo e ele fala muito sobre essa pedra, tem muitas informações. Eu vou dar uma pincelada aqui, né, para que a gente possa ter também esse conhecimento. Então, lá em cima eu estou falando da unificação do Alto e do Baixo Egito. Na mão do faraó Narmer tem uma ferramenta de guerra chamada cabeça de massa. Pastor, cabeça de massa, que raio é isso? Vai pesquisar, porque você vai ver que é uma ferramenta com uma bola na ponta, né? Um ferro com uma bola na ponta, que eles usavam para fazer ali o golpe, desferir o golpe, né? Então nessa imagem você tem uma série de informações aí. Primeira informação, faraó Narmer, unificação do Alto e Baixo Egito. Segunda informação, subjugação do adversário, do inimigo. Ele está subjugando seus adversários, só que ele está levando esse adversário para ser subjugado sob a supervisão daquele a quem eles devotam a vida, que é Horus. E essa pedra, essa paleta de Narmer, ela foi encontrada no depósito dentro do templo de Horus. Então você vê ali, né, o comando, né, que Horus está exercendo sobre, né, a mentalidade da liderança. Então eles devotam a vida a essa divindade. Então você vê ali nessa cena a presença de Horus, a presença de Narmer e a presença do adversário sendo subjugado. Lá atrás de Narmer, atrás dele diretamente, tem um servo. O que esse servo está fazendo, pastor? Ele está segurando as sandálias do faraó. Por que ele está segurando a sandália do faraó? Porque eles já tinham nessa cultura aqui o entendimento que eles não poderiam entrar no local que a divindade estava com os pés calçados. Então eles tinham que descalçar os pés em forma de reverência, de temor, ante a divindade, para que pudesse ali se apresentar. E o servo está lá aguardando a saída de Narmer
para devolver a eles as sandálias. Pastor, e essa figura que está aqui, ó, embaixo, essa figura aqui? Essa figura aqui é o quê? Essa figura aqui é os inimigos fugindo e olhando para trás, ó, pé no caminho. Ele está subjugando um rei, né? Está subjugando uma liderança, está tomando o poder, né, de alguma localidade. E aqui são as pessoas que estão fugindo desse ataque do faraó Narmé. Pastor, o que que isso implica, né, em relação à Bíblia que nós lemos? Nós temos dois textos importantes que a gente vai falar sobre isso aqui. Dois textos importantes. Então nós estamos falando de um achado arqueológico datado de 3.100 anos antes de Cristo, o início do reino unificado. Então aí a gente já falou sobre isso aqui, eu vou trocar aqui o slide, para que a gente possa ver nesse próximo slide a importância daquelas informações que a gente capturou lá naquelas imagens anteriores. Olha isso, ó. A palheta de Narmé está ali no centro, ela continua no centro. E olha o primeiro texto que está lá em cima. Êxodo 3, versículo 5. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Pastor, já estou começando a entender. Essa ordem quem deu foi Deus. Deu para quem? Para Moisés, no momento do encontro ali na sarça ardente. Então a gente está falando aqui de algo que para Moisés era conhecido. A gente já viu aqui na palheta de Narmé. É algo conhecido para Moisés. Pastor, o que é conhecido para Moisés? Tirar as sandálias dos pés. Diante de quê? De uma divindade. Então você vê aqui a sarça falando com Moisés, pedindo que ele retirasse as sandálias dos pés. E lá, Lucas, quando vai fazer o registro no livro de Atos dos Apóstolos, que ali não apareceu a referência, né? Só apareceu 7:22. Mas quando Lucas vai fazer a referência, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, se não me falha a memória, esse discurso é discurso de Estevão, antes de ser apedrejado. Ele conta a narrativa bíblica toda e nessa narrativa ele fala diretamente de Moisés. Pastor, o que ele fala de Moisés? Isso aí, ó, está escrito aí, ó. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés foi instruído. Então, esse conhecimento que chegou para nós em 1897, após a descoberta dos britânicos na escavação lá no Egito, essa descoberta era a realidade que eles viviam. Era a realidade em que Moisés foi instruído durante a sua criação. Então você vê como é importante estudar arqueologia, como é importante aprofundar nos temas. Para quê? Para que a gente possa ter abertura no nosso entendimento e até mesmo para enriquecer na hora de passarmos essa informação adiante. Você que dá aula de escola dominical, você que tem vocação para isso, que quer fazer isso, aprofunda. Aprofunda mesmo, estuda, vai para dentro, leia bons livros. Ó, bons livros, eu estou lendo um aqui, cara, que eu recomendo para qualquer um que queira ler. E o nome do livro é Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. Muito bom livro. Eu estou já no finalzinho dele. Já vou dar sequência a um outro livro assim que eu terminar esse. E eu até coloco para vocês aqui também como dica de leitura, tá? E muitas outras coisas que vão servir para o nosso crescimento e para o nosso conhecimento. A Bíblia fala, lá no livro de Oséias, no seu capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: o meu povo, ele é destruído. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Hoje nós temos oportunidade de aprender. Hoje nós temos oportunidade de crescer. A gente só não faz se realmente nós não quisermos. Mas se a gente quiser, a gente tem essa oportunidade. E o próprio profeta, no capítulo 6, verso 3, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o que eu recomendo para você é isso. Estou começando agora, pastor. Bíblia. Aprofunda na Bíblia, nos termos bíblicos. Aprende um pouco das palavras, do sentido das palavras. Pastor, já estou num nível intermediário. Já consigo fazer essa primeira leitura de Bíblia. Nível intermediário, o que eu te recomendo? Boas literaturas bíblicas, bons dicionários bíblicos, defesa de apologética,
Estuda um pouco, né, sobre a martiologia, sobre... Não entra em escatologia agora. No intermediário a gente não recomenda entrar em escatologia, mas estuda sobre a martiologia, pneumatologia, um pouco de exegese, de hermenêutica. Vai aprofundando um pouquinho nesses temas. E você, pastor, já estou no nível avançado. Aí, filhão, o céu é o limite. Aí você vai para dentro da escatologia, aprofunda a apologética, a defesa da fé, para o teu crescimento. Bons livros, bons professores. Eu tenho aula aqui, né, sobre história do cristianismo com o professor Presley Camargo e eu recomendo para todos vocês também que querem aprender sobre a história da igreja. Amém? Então fica aqui mais um bloco do projeto Palavra-Chave. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Fiquem todos na paz em nome de Jesus.